Imagine viajar para um país e poder se comunicar com todos, até mesmo fechar negócios, em um idioma no qual você nem sabe como cumprimentar? Pois bem, ouça. O lógico é que você contrate um tradutor que cobre entre 20 e 50 euros por hora para assuntos básicos. Simplesmente por uma tradução nada técnica e até mais de 50 dólares por hora por uma tradução. Que seja sobre um tema como medicina, engenharia ou qualquer coisa deste estilo. Contudo, a tecnologia e a inteligência artificial se aplicam cada vez mais a diversos campos. Pois hoje quero apresentar a vocês os TimeKettle W4 Pro, uns fones de ouvido que nos permitem traduzir em tempo real 40 idiomas e 93 sotaques. Além disso, eles incorporam inteligência artificial para poder transcrever e resumir gravações ou as conversas que tivermos. Neste vídeo, vamos avaliar as capacidades desses fones de ouvido. E vamos começar falando sobre o design. Eles vêm em um estojo com um plástico brilhante na parte frontal e um plástico fosco com o botão para ligá-lo. Sincronize-os atrás. E toda a sua borda seria em metal, com uma porta USB-C para carregar tanto o estojo quanto os fones de ouvido. Ao abri-los, encontramos duas pequenas bandejas. E isso é assim, porque vamos ter uma pequena bandeja que claramente nos indica que é para nós, com uma setinha apontando para nós. E o R indica que é o fone de ouvido direito. Enquanto a outra bandeja vai se abrir com uma setinha apontando para a pessoa com quem compartilharemos o outro fone de ouvido. Esta caixa vem com ímã e permite carregar os dois estojos simultaneamente. E além disso, é feito dessa maneira para que sempre usemos o mesmo fone de ouvido e não precisemos higienizá-lo, limpá-lo toda vez que for usado. No entanto, teremos que o lado esquerdo será sempre o que vamos emprestar para outra pessoa para limpar após cada uso. Parece-me um assunto muito bem pensado em termos de higiene, porque, ouça, se no final vamos falar com muitas pessoas, imagine uma feira tecnológica. Poderíamos estar compartilhando o mesmo fone de ouvido com diferentes pessoas, então, ouça, sempre saberíamos qual é o que compartilhamos para limpar. O estojo desses fones de ouvido pesa 188 gramas, o que o torna muito versátil para levar para qualquer lugar em uma mochila. E além do espaço que ocupa, não vai nos pesar nem nos incomodar. Depois, cada um dos fones de ouvido, separadamente, pesaria cerca de 16 gramas, o que os torna muito confortáveis para usar na orelha e são bastante leves. Este estojo, como mencionei, serve para carregá-los com 800 mAh. Cada fone de ouvido terá uma capacidade de 110 mAh e levaríamos aproximadamente 1h30 para carregar o estojo. E isso nos daria cerca de 6 horas de tradução, cerca de 8 horas em chamada ou até 12 horas simplesmente. Como, por exemplo, a reprodução de conteúdo multimídia, como pode ser música no Spotify. São extremamente eficientes porque contam com o padrão de conexão Bluetooth 5.3, que é o último padrão que temos no mercado para este tipo de tecnologia. Uma curiosidade do design é que há LEDs em cada fone, da mesma cor que possuímos. A letra identificativa diz se é direita ou esquerda, para que não confundam o direito com o direito seria verde, enquanto que o esquerdo seria azul. Muitos perguntarão então, se o estojo tem uma boa capacidade magnética? A verdade é que sim. Ou seja, é preciso fazer bastante força para separá-lo e se o movermos não vai sair. Não tenham medo, porque é preciso fazer bastante força conscientemente para que ambos os estojos se separem. Os fones de ouvido seguem o mesmo padrão, com bandejas que os mantêm no lugar, demonstrando um design muito bem pensado. Não vou mais aborrecê-los com detalhes técnicos, pois o que importa é como eles funcionam na prática. Simplesmente dizer-lhes que teremos 3 modos de uso. Um modo em que cada pessoa vai colocar um fone de ouvido, e por meio disso, vamos configurar os idiomas que cada um de nós vai falar e então a tradução. O que cada pessoa diz seria ouvido pela outra pessoa no idioma que ela escolheu. Depois teremos um segundo modo, no qual nós dois colocamos os fones de ouvido e o que faríamos com o outro dispositivo seria o nosso celular. Nosso celular vai atuar como, por exemplo, um microfone e nós vamos ouvir o que o celular captar no nosso idioma nativo. E o terceiro modo está relacionado com o que acontece se, por exemplo, a pessoa com quem eu quero me comunicar não está cara a cara comigo? Pois bem, esses fones de ouvido, os TimeKettle W4 Pro, têm a capacidade de ouvir tudo o que acontece no nosso celular. Assim como chamadas, vídeos do YouTube ou transmissões ao vivo e reproduzi-lo em nosso idioma nativo pelos fones. No entanto, vamos levar isso para a mesa e analisar com cuidado. Vamos ver como os TimeKettle W4 Pro seriam usados.
Como mencionei toda vez que abrimos a tampa, vai nos lembrar que o direito seria o que ficamos nós com essa setinha indicando para nós, enquanto que o esquerdo seria o que tem a setinha indicando para uma pessoa que esteja à frente. E seria o fone de ouvido que teríamos que entregar? Depois disso, vamos nos conectar ao aplicativo móvel e essa será essa interface que vamos encontrar. Uma interface que mostra, na parte superior, a carga da bateria de cada fone de ouvido. Estima-se que temos a possibilidade de usá-los de forma desconectada por cerca de 6 horas. O que acontece é que deveríamos baixar primeiro os idiomas para poder utilizá-lo desta forma. E depois teremos todas as opções que o Time Kettle nos permite. A primeira e mais fácil de entender, One-on-One. Esta será a opção que nos permitirá usar cada um dos fones de ouvido em uma pessoa e configurar qual fone de ouvido vai traduzir para qual idioma. Neste caso, vou fazer um teste com minha irmã e vamos selecionar que o direito, que será o que eu vou ficar, estará em espanhol. Como vocês viram, teremos 40 idiomas e 93 sotaques. Eu vou escolher o sotaque da Espanha, enquanto minha irmã vai ter um fone de ouvido e vai falar em inglês do Reino Unido, United Kingdom. Uma vez que cada pessoa tem seu fone de ouvido, vamos diretamente começar a gravação ou a conversa. No meu caso, vou dizer: Oi, como você está? Qual é a sua série favorita? Minha série favorita no momento é Breaking Bad. Na verdade, estou assistindo no Netflix. Então, eu agora mesmo já ouvi no meu fone de ouvido o que ela disse, mas em espanhol eu ouvi. Minha série favorita no momento é Breaking Bad. Na verdade, estou assistindo no Netflix, enquanto minha irmã disse isso. Minha série favorita no momento é Breaking Bad, que estou assistindo na Netflix. Vocês ouviram bem? Também podemos colocar a tela na horizontal, o que nos permite focar muito mais na conversa. Por exemplo, vamos pedir um café. Olá, boa tarde. Gostaria de tomar um café com leite. Quanto custaria? Ok, então seria 2 libras. Ok, perfeito. Então vou tomar um café com leite e um napolitano. E aqui eu estaria dizendo a outra pessoa em inglês o que eu disse em espanhol. Outro modo de funcionamento seria ouvir e tocar, o que significa que vamos poder deixar o celular. Por exemplo, em cima de uma mesa numa aula da faculdade. E nós poderíamos ouvir no nosso idioma nativo. Vamos fazer um teste. Minha irmã vai colocar os 2 fones de ouvido e eu vou ficar com o celular para que vocês vejam a tradução sendo feita. Neste caso, o que vou fazer é configurar o celular para estar em espanhol. Como vocês podem ver, temos muitos espanhóis do México, Honduras, Panamá e até da Argentina. Então vamos colocar, por exemplo, que agora o inglês, para variar, seja dos Estados Unidos da América. Então, agora vamos dizer diretamente listening, que significaria que o telefone escuta e traduz para os fones de ouvido tudo o que está sendo dito em inglês. Vamos fazer um teste, por exemplo. Olá, boa tarde, bem-vindos à universidade e hoje vamos começar com a aula de matemática. Vamos começar dando o Teorema de Pitágoras para todos aqueles que não sabem o que é o Teorema de Pitágoras. É uma fórmula que nos indica que a quadrado mais b quadrado é igual a 100 quadrado. Todo esse texto nós dissemos em espanhol, ele detectou aqui e teria sido traduzido nos fones de ouvido em inglês. Agora, de forma contrária, podemos fazer o mesmo. Podemos fazer com que o telefone seja o que está ouvindo. Olá, Cassie, como você está? Esta manhã eu tomei um café no café da manhã. Olá, Cassie, como você está? Tomei um café no café da manhã. Bem, como vocês veem aqui, tudo o que é dito nos fones de ouvido não estaria sendo traduzido para o português no dispositivo móvel. Para dar outro exemplo, agora vou falar em espanhol e quero que a tradução seja feita para o português. Vejamos como pedir um café em português. Boa tarde, eu gostaria de pedir um café com leite. Agora vou falar espanhol e gostaria que a tradução fosse feita em português. Vamos ver como seria pedir um parfait em português. Bom dia, estou prestes a pedir um café com leite. Pois assim seria como se pediria um café com leite na Itália. Outro modo de funcionamento é traduzir todo o conteúdo multimídia de aplicativos como YouTube ou Netflix para o nosso idioma nativo. Vou dar play. Uma pequena janela se abre em segundo plano. E, por exemplo, poderíamos colocar um vídeo do Marcus Brownlee que estaria em inglês. E neste vídeo você vai começar a ver aqui embaixo tudo o que ele está reconhecendo e estaria traduzindo para o espanhol pelos fones de ouvido em tempo real.
De fato, bem, para que vocês tenham uma ideia, aqui está aparecendo toda a tradução que está sendo feita em tempo real. No entanto, isso pode ser um pouco confuso, porque sim, é verdade. Isso não faz com que paremos de ouvir o vídeo original de Marcus Brownlee, mas sim que ouvimos no mesmo volume. A tradução pode ser útil para um idioma pouco conhecido como o chinês, mas devemos ter em mente que pode ser um pouco confuso ouvir ambas as vozes ao mesmo tempo. E por último, teremos a opção de traduzir as chamadas que eu havia mencionado. Isso é super útil se, por exemplo, vamos nos reunir com alguém por chamada que não podemos ter à nossa frente. Simplesmente, o que teríamos que fazer é ter os fones de ouvido conectados ao nosso celular. Após iniciar a chamada, transmiti-la pelos fones Time Kettle WB4 Pro. Uma vez que clicarmos em OK, poderemos selecionar, ou seja, a pessoa com quem vamos falar vai falar em inglês dos Estados Unidos, enquanto eu quero receber esta mensagem em espanhol. Algo que me parece um pouco ruim é que esses fones de ouvido já custam bastante dinheiro e, no entanto, essa opção vai nos custar dinheiro. Inicialmente, teremos disponíveis cerca de 300 minutos de chamadas gratuitas, mas depois teremos que pagar por isso, não vai ser especialmente caro. Você vai ver que, por exemplo, 500 minutos, bem, agora mesmo não seriam gratuitos, e depois, bem, poderíamos comprar alguns. Pois por 10 FIIs, que se clicarmos em Get It Now, seriam cerca de $10 e não vai ser especialmente caro, mas, ei, é chato que tenhamos que pagar por algo que já, o produto custa seu dinheiro. Então nada, vamos fazer um teste. Configuramos para inglês e espanhol. Vamos ligar e ver como traduz uma chamada em tempo real. Como vocês podem ver, já iniciamos uma chamada com minha irmã, que falará em inglês. Então, diretamente, começamos a gravação aqui e vamos ver como é a tradução em tempo real. Estou falando em espanhol e agora vou pedir que ela diga algo em inglês. Olá, como você está? Estou muito bem. E você? Estou bem, obrigada. Que tal irmos a uma cafeteria hoje para tomar um café? Isso seria uma ideia brilhante. Perfeito, podemos nos encontrar às 18h se você concordar. Isso parece ótimo. E como vocês viram, essa tradução foi feita em tempo real. Eu estava recebendo a ligação e estava ouvindo a vozinha do tradutor em espanhol, enquanto minha irmã estava ouvindo essa mesma voz. Ela não estava me ouvindo diretamente, mas estava ouvindo essas mensagens que eu falava em espanhol, em inglês. Mas uma vez vistos todos os modos de funcionamento da tradução, vamos ver como funcionaria o tema da inteligência artificial que essa aplicação nos permite. Bem, vamos ter várias coisas. Uma das mais interessantes para mim é poder praticar um idioma com um tutor personalizado. Vamos poder fazer isto diretamente daqui e vamos poder começar uma conversa com uma professora em inglês. Olá, meu nome é Alejandro. Eu gosto de dirigir meu carro e gravar alguns vídeos tecnológicos. Eu gosto de fazer vídeos sobre meu iPhone ou dispositivos da Apple. E assim poderíamos estar falando um tempo atrás, ouça, entre uma pessoa e eu, a verdade é que está muito bem. Por quê? Porque no final nos obriga a praticar este inglês, que no final na Espanha é o que falta para muitos de nós. Mas, ouça, eu disse inglês, mas também poderíamos fazer isso com chinês, por exemplo. Assim como a tradução em idiomas, podemos realizar em 40 idiomas, como eu disse antes. Além disso, temos a possibilidade de fazer um resumo de cada uma das conversas que tivemos neste aplicativo. Diretamente teríamos a gravação em voz e daríamos para gerar um resumo. E aqui teríamos então, ouça, resumo da reunião. Tema: marcar um encontro em uma cafeteria para tomar um café. Data e hora hoje, às 6 da tarde, 2 pessoas, organizar uma reunião em uma cafeteria e desfrutar de um café juntos. A verdade é que está muito bom, é uma conversação simples que tivemos, mas aqui estaria gerando este resumo. Falar sobre a Netflix indica que tivemos uma conversa informal. Compramos café e conversamos sobre séries como Breaking Bad, de um café com leite, ou de, por exemplo, que o café nos custou 2 libras e também queríamos uma napolitana. Mas também temos essa parte de inteligência artificial que nos permite resumir ou pedir certas coisas, certas buscas a todas as nossas conversas que temos gravadas. A precisão da tradução Time Kettle diz que está próxima de 95% e a verdade é que é bastante crível, assim como que a tradução é realizada em meio segundo. Isso possivelmente seja um pouco maior baseado na minha experiência, mas olha, a verdade é que está muito bom e facilita muito as coisas.
Algo que me esqueci de contar é que esses fones de ouvido não são intra-auriculares, mas sim ficam fora das orelhas. Ou seja, colocamos este contrapeso na parte de trás da orelha e, uma vez colocado, o próprio fone de ouvido nos transmite o som para dentro da orelha. Mas, como vocês estão vendo, não há nenhum tipo de borrachinha, nem absolutamente nada que tenha que entrar dentro do nosso ouvido. Isso torna um pouco mais higiênico, se possível, para um dispositivo que, no final das contas, teremos que compartilhar com várias pessoas. E, olha, eu disse que isso serve para trabalho, mas por que eu foquei tanto nisso? Sim, porque principalmente me ocorre que além de, por exemplo, tê-lo na universidade para poder gravar todas as aulas e poder fazer resumos, e depois, então, tê-los em nosso idioma. Se vocês forem, por exemplo, para uma universidade internacional, a maior utilidade disso é para quem não tem nenhum controle de um idioma e quer fazer negócios em outro país. E o normal é que contrate um tradutor. Com base na minha experiência pessoal, contratar um tradutor, por exemplo, de espanhol para inglês, pode custar cerca de $50 por hora. No entanto, esses fones de ouvido custam 450 €, o que significa que ouvimos todas as vezes que temos que usá-los em vez de pagar 50 €. Nas 10 vezes que usarmos esses Time Kettle W4 Pro, teríamos amortizado o que seria pagar a um tradutor. Sabe, na verdade, acho que não está nada mal. E no final, é isso algo que vamos poder usar muitas mais vezes e obter essa rentabilidade. Mas ouça, agora eu também quero saber qual é a sua opinião. Vocês usariam fones de ouvido tradutores como esses? Se vocês acham que vale a pena? Simplesmente dizer a vocês que também fizemos a análise de outros fones de ouvido semelhantes, um pouco mais simples, um pouco mais caseiros. Se vocês não precisam de algo tão profissional, fizemos várias análises no canal, que deixaremos abaixo na descrição ou também linkadas nesta parte superior direita. E é isso. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixem nos comentários. Dito isto, se gostaram do vídeo, deixem um like e nos vemos no próximo. Adeus!